Fala pessoal, meu nome é João Pedro Gonçalves. Eu tô pensando em começar a criar um canal, né, no YouTube para poder falar algumas coisas assim sobre minha rotina, sobre minha vivência na medicina. Muito porque eu tenho a sensação de que eu esqueço muito as coisas, no sentido das coisas que aconteceram e tal. Eu não consigo ter uma lembrança tão vívida assim das coisas que aconteceram. Eu acho que se eu mantiver um registro assim, por exemplo, em vídeos contando um pouco da experiência, é capaz de no futuro eu conseguir lembrar melhor das minhas experiências aqui durante a faculdade e tal. Eu começo me apresentando, tipo, meu nome é João Pedro Gonçalves, como eu falei, eu sou estudante da UFBA de Medicina, UFBA Federal de Salvador. Eu tô agora no 7º semestre, e aí eu vou gravar esse vídeo aqui falando um pouquinho sobre como vai ser meu semestre, assim, que vai começar agora, pra compartilhar mesmo, e se for o caso e for dando certo, eu continuar falando, né, ao longo do semestre, as coisas em relação às expectativas que eu tinha no início e o que de fato se concretizou ou se deixou de concretizar. Não é uma coisa muito... Primeira vez que eu tô falando pra câmera, não tenho esse costume, mas é uma coisa que eu venho tendo essa vontade de fazer um pouco, assim, dessa questão de conteúdo pra internet, não no sentido de nada profissional, nem nada do tipo, mas só pra poder, de fato, registrar algumas coisas que eu achar legal e que eu achar que eu queira lembrar no futuro. E aí vai ser isso, assim, uma coisa bem descontraída, bem de boa, só pra eu ter mesmo, pra eu guardar. Começar falando aqui do semestre, então. Eu tô entrando agora no 7º semestre. Desde que eu entrei na faculdade, assim, eu tenho interesse grande por neurologia, neurocirurgia. Fiz parte da Liga de Neurocirurgia, hoje faço parte da Liga de Neurologia. Minha principal ideia de residência atualmente é neurocirurgia, competindo ali com neurologia, que eu vou fazer prova, né, em breve, porque faltam 3 anos, alguma coisa assim. Não sei exatamente se eu vou fazer prova logo quando formar, coisas mais pra frente. Mas nesse 7º semestre eu tenho algumas matérias, né? Eu tenho cirurgia torácica e abdominal. São 2 matérias que o pessoal falou que são matérias de seminário, assim, não tô com grandes expectativas, mas eu acho que vai ser bacana. Pediatria, que é uma matéria bastante prática, a gente tem atendimento no ambulatório uma vez por semana, então acho que vai ser uma matéria bem legal. E querendo ou não, é uma grande área, né? Então, muito importante para a prova de residência. E a vivência com a própria clínica médica, assim, que obviamente não é a pediatria em si, mas vocês entenderam, né? Acho que vai ser bem bacana. Oftalmo e otorrino são especialidades, dizem que a gente acompanha mais, assim, os ambulatórios, né? Os residentes atendendo e tudo. Não tenho grandes expectativas para a matéria, até porque são 2 matérias que eu não tenho tanta afinidade. Mas, por ser uma matéria prática de acompanhamento de ambulatório, tem potencial também, na minha visão, de ser uma boa matéria esse semestre. Aí tem patologia, que são vários assuntos, dermatopato, uropato, cabeça e pescoço, gastro, a parte de GO e mamária, hemato e fetoplacentária. Pato é assim, eu não gosto tanto de patologia, mas o professor que eu peguei esse semestre parece dar uma boa enfoque assim junto com a clínica, então é capaz de também ser uma matéria boa, apesar de não ter grandes expectativas, e os assuntos também não me chamaram tanta atenção assim. Mas vamos ver o que vai dar. TCC, eu preciso esse semestre entregar os resultados do meu TCC todos prontos. Eu tô fazendo uma meta-análise, né, com o meu orientador, que inclusive faço parte de um grupo de pesquisa também com ele. E espero conseguir conciliar aí ao longo do semestre. Obstetrícia, que é uma matéria que eu tô bastante animado, eu acho que vai ser bem legal. O professor pareceu bem bacana, assim, disposto a ensinar e com grandes objetivos. Tem algumas partes práticas, apesar de não ser o ideal. A gente tem visita técnica também de conhecer um pouco o ambiente da obstetrícia na maternidade associada à faculdade. Então, estou com grandes expectativas para essa matéria. Psiquiatria não é muito minha área, mas eu peguei uma professora também que parece ser bem boa, pelo que me falaram, de outros semestres, referência e tudo, e disse ser uma pessoa que gosta bastante de ensinar e tal. Então, bacana também. Peguei só uma optativa, pequenas cirurgias, parece uma matéria bem tranquila. A gente tem acompanhamento lá no centro cirúrgico, alguns turnos no semestre, durante o semestre, né? Não é uma coisa que a gente consegue colocar muito a mão na massa, assim, mas a gente acompanha e tal. Acho que vai ser bacana. Então,
no geral, do semestre, assim, das matérias, eu estou bastante animado. Como eu pensei em me organizar para estudar nesse semestre? Eu tenho, há 6 meses atrás, tem 6 meses, né, que eu venho fazendo flashcards, até de uma empresa famosa que tem aí na internet, os flashcards que eu particularmente estou gostando bastante. Então, minha ideia é continuar fazendo as revisões dos flashcards que eu já fiz e sempre adicionando novos dos assuntos da semana, né, de cada matéria que eu achar relevante e achar mais relevante naquela semana, assim, colocar os flashcards para fazer e tentar ir implementando. Eu gostei, me adaptei bem a essa estratégia de flashcards. Eu acho que me ajudou muito a melhorar a memória, a retenção. Eu tinha muito essa queixa, assim, de fazer uma matéria e sentir que nos outros semestres, quando eu precisei dela de novo, eu não lembrava os assuntos mais importantes, as partes mais importantes. E aí eu acho que tá me ajudando um pouco com isso. Outra coisa também é a leitura, a parte da questão dos estudos, assim. Eu sempre li muito resumo, nunca fui uma pessoa muito de anotar coisa na aula, fazer meus próprios resumos. Eu não consigo, eu não sinto que eu não sou organizado o suficiente para isso e eu não gosto muito. Eu acho que muitas vezes seria perda de tempo, daria para investir meu tempo de outras maneiras, de uma maneira melhor. Mas sempre li muito resumo de pessoas que fizeram resumo, né? Então é até meio contraditório, assim, porque alguém tem que ter feito para eu poder ler. E, no geral, consegui tirar notas boas na faculdade e tal, mas sempre com essa queixa, assim, de não ter aprendido o assunto do jeito que eu queria, não conseguir reter o assunto, né, para o futuro da maneira como eu gostaria. E aí, associado a isso, eu acho que a leitura pode me ajudar. Eu não tenho tanto costume de ler, nem fora da medicina, até próprio dentro da faculdade, assim, não sou muito de pegar o livro, sentar e ler, mas é uma habilidade que eu estou tentando melhorar nesse quesito. Até porque eu sinto que nos últimos semestres eu fiquei muito dependente do celular, usando muito celular, rede social, e tava me tomando muito tempo. E eu acho que é um tempo gasto de uma maneira ruim, e estimular esse hábito da leitura, mesmo da medicina, pode me ajudar a transpor isso para fora da medicina. Eu conseguir ler mais, né, ler mais ao invés de gastar meu tempo, por exemplo, com rede social, esse tipo de coisa. Yuri Bandeira, que é um neurocirurgião que eu acompanho nas redes sociais e tal, ele fala muito sobre essa questão da leitura. Ele disse que acha ser essencial, né? E eu venho notando essa necessidade também. E é uma coisa que eu vou tentar desenvolver esse semestre, assim, uma meta que eu coloquei para esse semestre é conseguir ler mais, estudar mais pela leitura, pura e simples, sem fazer resumo, flashcard, nada do tipo, apesar de que eu vou estar fazendo, né, paralelamente os flashcards, que eu já expliquei que eu gostei e me adaptei. Além, na faculdade, né, como eu falei, eu faço parte de uma liga, de um grupo de pesquisa. Com essas matérias todas, considerando a liga e o grupo de pesquisa, eu consigo ter esse semestre 3 turnos livres, que pra mim eu acho que é um tempo livre bacana, fora fim de semana, né? Que pra mim eu acho que é bacana, assim, ter 3 turnos livres, conseguir me organizar para conseguir ter um dia todo livre. Além da faculdade, eu tenho outros interesses. Eu comecei recentemente a fazer jiu-jitsu, e sou faixa branca ainda, comecei bem recentemente, assim, mas tô na intenção de continuar. Gostei mesmo da coisa, tenho intenção de continuar nesse semestre, tentar conciliar, né? Tentar me organizar para poder conciliar com o jiu-jitsu. Eu vou na academia também, frequento a academia, sem muito aperto de mente, assim, no sentido de, não, tem que malhar do jeito tal para conseguir os resultados tais. Eu vou mais por ir, manter um corpo bacana, um shape bacana, por saúde, enfim, esse tipo de coisa. E de resto, assim, eu tenho alguns outros hobbies. Eu gosto muito de velejar, velejava muito antes e hoje em dia não velejo mais tanto, mas eventualmente alguns fins de semana eu gosto, quando tenho a oportunidade, eu gosto de ir velejar e tal. Então minha expectativa para esse semestre são de matérias boas. Vai ser puxado, porque muitas matérias aqui eu vou ter que estudar bastante por fora, né, como é de se esperar. E ainda tentando conciliar com essas outras coisas, a vela, jiu-jitsu, academia, passar tempo também com minha família, com minha namorada, as pessoas que eu gosto. E aí eu fiz mais esse vídeo mais nesse sentido, assim, para contar um pouco como é que vai ser minha rotina, né, nesse próximo semestre que virá. Se eu conseguir fazer mais vídeos, né, ao longo do semestre, contando um pouquinho como é que tá sendo a experiência, acho que vai ser bem legal. E aí eu vou postar aí para, se alguém quiser ver, comentar, trocar ideia, e compartilhar também um pouquinho como é que vai ser a rotina de vocês aí, da medicina ou de fora, nesse semestre. E aí vai ser isso. Muito obrigado, espero que isso vire mais recorrente. Eu acho que vai ser bom pra mim
tá podendo falar e rever as coisas que eu falei no início do semestre, ver se concretizaram ou não. Acho que vai ser bem bacana. Valeu!